Estamos dando início a mais uma videoaula, onde nós vamos tratar hoje de alguns conceitos importantes. Dentre os conceitos que nós vamos falar, iremos dizer sobre objetos, propriedades, classes, eventos, métodos, hierarquia e polimorfismo. Vamos começar, nesta ordem, por objetos. Os objetos no Windows eles já são elementos programados que podem ser utilizados pelo programador em suas aplicações. Esses objetos são os botões, os formulários, as figuras, os sons, as tabelas, as caixas de diálogo, etc. Então, o Windows, na verdade, é formado por uma série de objetos justapostos ou colocados de forma conveniente na sua tela. Para que a gente consiga explicar este assunto de forma fácil de assimilação, nós vamos observar alguns objetos que existem na vida real e vamos nos ater em um deles. Eu vou utilizar o aparelho de TV como o objeto exemplo durante toda essa aula. Nós vamos passar para vocês. No Delphi eu tenho alguns objetos, né, aqui representados. Aqui nós temos um objeto imagem, onde nós vemos aqui a imagem do CTU, né, que é o Colégio Técnico da Universidade de Juiz de Fora, do Colégio Técnico da Universidade de Juiz de Fora. Ele está aqui a foto aérea dentro de um objeto imagem. Aqui um speed button, é um botão onde tem um ícone e uma palavra aqui colocada ao lado. Esse outro objeto é um radio group, onde eu tenho aqui, neste caso, duas opções. Esse objeto aqui se chama Media Player, é utilizado para a parte de multimídia, na programação multimídia. Aqui nós temos uma combo box, onde abre-se uma cortina com várias opções de uso. Então, esses são alguns exemplos de objetos reais, né, do Delphi. A segunda definição é propriedades. Elas são as características de um objeto, como cor, tamanho, a fonte, se ele é visível ou não, etc. Então, nós vamos detalhar isso mais tarde. Na vida real, um aparelho de TV, nós chamaremos de propriedades, por exemplo, o tamanho da tela, se o televisor é colorido ou não, se o móvel, né, se é de madeira, de plástico, o que for, a marca, né, a posição dos controles está do lado direito, do lado esquerdo, embaixo, por cima, etc. São as características do objeto. No caso de tratarmos então no Delphi, eu coloco ali em cima a palavra POO, que significa programação orientada a objeto. Tá? As propriedades de um objeto, no caso aqui um speed button, né, poderiam ser enumeradas algumas delas. A largura, width, que é este tamanho do objeto aqui em cima. A altura, o height, é essa quantidade de pontos que tem daqui até aqui em cima. A posição left e top, a posição é o seguinte, é a distância dele ao lado esquerdo do posicionamento, essa distância que ele está aqui, e o top é essa distância da parte de cima até no topo. A fonte do texto que está escrito aqui dentro, né? A transparência, se ele pode ser, se esse botão vai ficar transparente ou não, e etc. A outra definição é a respeito de classes. Nós dizemos que as classes são as famílias às quais pertencem os objetos de características comuns. Então nós temos assim vários objetos que têm
características comuns, então pertencem a uma mesma classe ou a uma mesma família. No exemplo que nós estamos usando na vida real, né, os televisores é como se eu tivesse vários televisores diferentes e aí, né, família de televisores que tem marcas diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes e assim por diante. Mas todos eles pertencem à mesma família. No caso do Delphi, à mesma classe. Em programação orientada a objeto, classe, então, por exemplo, daquelas mesmos objetos que eu havia mostrado anteriormente, aquele objeto imagem que nós estávamos vendo, ele é da classe T imagem. As classes normalmente no Delphi começam com a letra T, que herdou lá do Pascal o tipo, é type. O bit BTN, o T-bit BTN. Lá eu havia dito que era speed button, né? Eles são parecidos, mas neste caso aqui eu me enganei, aqui é T-bit BTN. Este outro aqui, o Radio Group, é da classe T Radio Group. O Media Player, da classe T Media Player. E a Combo Box, da classe T Combo Box. Quer dizer, todos os Combo Box descendem da família T Combo Box, ou da classe T Combo Box. Okay? Nós estamos falando em definições. Agora nós vamos definir o que é um evento, que é normalmente é uma ação que o usuário toma. O fato da gente movimentar um mouse, o fato da gente clicar em um botão, em um objeto qualquer, mover o formulário, alterar o tamanho dele, alterar o conteúdo de uma caixa de texto, etc. Tudo isso se chama evento. E são esses eventos que tornam o Windows atrativo. Na vida real, dando o exemplo do nosso televisor, né, os eventos de um aparelho de TV, a gente poderia entender como, por exemplo, você ir lá e desligar o aparelho. Então você provocou um evento. Né? O usuário, que é você, está provocando esse evento. Aumentar o som, você está mudando de canal, né? Arrumando a antena, etc, etc, etc. Então esses são eventos que são utilizados na vida real, no caso da TV. Falando agora dos mesmos eventos, mas em programação orientada a objeto, um objeto desse, um botão lit-btn ou qualquer outro objeto, poderá ter eventos, como os eventos normalmente no Delphi são chamados sempre com on colocado antes da palavra. Por exemplo, on click, quer dizer, ao você clicar o botão. Ao mover o mouse sobre o botão, ao fazer isso aqui, ó, movendo o mouse em cima do botão, eu estou chamando ou executando um evento mouse move. E assim por diante. Uma outra definição são os métodos. O método já é uma rotina, é onde você realmente programa os eventos. Ele é uma função ou procedimento já programado internamente e que é alterável pelo programador, que realiza no objeto uma determinada ação. Abrir um arquivo, carregar uma figura, tocar uma música, são eventos que ocorrem e, logicamente, cada evento tem um método que pode ou não ser programado. Então, a cada evento poderá ser gerado um método correspondente. Quer dizer, o usuário provoca um evento e nós programamos um método para ele. Na vida real, quais seriam estes métodos? Os métodos seriam os circuitos, quer dizer, as rotinas, no caso na televisão, os circuitos elétricos ou eletrônicos que estão dentro da TV. Eu fui lá e mexi no brilho do aparelho, a parte eletrônica que cuida do brilho executa a mudança de brilho. O evento foi alterar o brilho, mas o método foi executado pela rotina interna, no caso o circuito, que muda o brilho. O mesmo com o contraste, o mesmo com o volume, o circuito que controla o volume. O evento foi eu aumentar o volume ou baixar o volume. O método foi o circuito eletrônico dentro da TV que o fez.
mudou canal e sintonia, né, etc. Okay? Os métodos, já falando na vida aqui de programador, né, dentro da programação orientada a eventos ou orientada a objetos, nós teríamos, por exemplo, o ato de esconder um objeto. Isso aí é um método que a gente utiliza, às vezes esconder um formulário, hide. Atualizar é fazer com que o objeto seja atualizado na tela, porque ele foi sobreposto por um outro, ou uma tabela foi modificada na rede e a gente resolve atualizá-la na tela para que todos os usuários da rede vejam a tela ou a tabela com os mesmos dados. Enviar para trás um determinado objeto para colocar atrás de um objeto que está dando ênfase ao que estava ao fundo, né? Mostrar um objeto que havia sido escondido, etc. O que é uma programação orientada a eventos? Nós temos que todo programa ele deve ser bolado de tal forma que o usuário vai tomar alguma iniciativa. Então nós vamos lá e programamos essas iniciativas tomadas por ele, né? Criamos métodos correspondendo a cada evento que porventura o usuário execute. Dentro das linguagens existentes, né, para orientadas a eventos, nós temos o Visual C, o Visual Basic, a linguagem Java e o Delphi. Dentro dos, às vezes, exemplos, né? Nós temos também a programação orientada a objetos, e que é considerado aí um conceito difícil da gente passar assim no início de um curso. Mas é mais ou menos o seguinte: nós às vezes nós utilizamos determinado objeto que veio pré-programado, ou então a gente, a partir deste objeto pré-programado, nós geramos um outro objeto onde nós acrescentamos a ele algumas características novas, como propriedades ou novos procedimentos, novas funções, e a gente gera um novo objeto com a nossa cara, com a forma com que a gente quer que ele seja utilizado, para fazer com que determinadas funções, determinadas atitudes fiquem encapsuladas, você não precisa mais preocupar com aquilo, já que você usa aquele objeto daquela forma durante várias vezes, de várias formas, de várias vezes, repetidas vezes, você acaba até esquecendo como é que ele na verdade funciona, porque você cria novas rotinas em cima daquilo e passa a usar as suas, que está encapsulando, está escondendo a programação interna desse objeto. Não sei se consegui explicar, mas é mais ou menos isto. Dentre as linguagens orientadas a objetos, a gente pode exemplificar o Delphi, o Visual C e a linguagem Java. A gente só é possível nós fazermos programação orientada a objetos se nós entendermos a hierarquia e a herança. Normalmente você sempre parte de um objeto existente, e desse objeto existente, a gente cria novos. Então, todo objeto que a gente utiliza como pai, ele gerará um objeto filho que herdará dele todas as características que ele possui, propriedades, eventos, métodos. E a gente poderá fazer novos propriedades, eventos ou modificar as existentes, gerando então uma nova família. E esta nova geração, essas alterações em cima de um novo objeto, é que nós damos o nome de polimorfismo. Não seria possível a
a programação no Windows se o polimorfismo não existisse. Então, mais ou menos seria o seguinte: os métodos, as propriedades herdadas de um objeto, quando forem modificados, eles têm preferência sobre os métodos e propriedades do pai. Né? Porque a gente cria um filho novo, esse filho gera uma nova família, essa nova família criada herdou do pai tudo que propriedade que ele tinha e acrescentou novas, ou até modificou as propriedades existentes. O polimorfismo é quando você modifica alguma propriedade, ou procedimento ou função que o objeto original possuía. Ok? Bom, nós terminamos a aula desse conceitual, né? Dessa videoaula conceitual aqui. Esperamos que tenhamos sido bastante explícitos. Ok? Obrigado. Tchau.